Olá pessoal, vamos voltar agora. Agora nós vamos entrar propriamente dito aí na parte de adubação, tá? Essa primeira parte da aula mais introdutória, falamos de alguns fatores de produtividade do milho, tá? E agora vamos entrar na parte de adubação. Então, como eu disse para vocês, não adianta pensar só em fósforo, potássio e nitrogênio no milho, tá? Aliás, hoje os nutrientes mais discutidos, os nutrientes da moda que eu tenho chamado aí, enxofre, boro e magnésio. Enxofre, boro e magnésio. O agricultor já faz uma boa adubação com NPK. Agora o que está faltando nas lavouras, ou o agricultor, quem está fazendo está tendo ganho de produtividade, enxofre, boro e magnésio, tá? Desses três, enxofre e boro o agricultor já está fazendo e magnésio ainda não. Ainda ninguém faz adubação específica para magnésio na prática, exceto foliar que a gente tem feito. Mas é o próximo nutriente que o agricultor deve se preocupar. Qual que é o princípio, pessoal, da adubação com fósforo e potássio? O princípio é o seguinte, eu tenho um gráfico aqui, ó, que tem classe de teor de fósforo e potássio muito baixo, médio, alto e muito alto. Então, eu estou indo para o lado direito aqui, eu estou indo para solos de maior fertilidade. Então, é o seguinte, quando o solo está muito baixo, o teor de fósforo e potássio, eu tenho que adubar para suprir a exportação da planta, que é essa parte amarela aqui, que são os grãos de milho aqui, e eu tenho que colocar um pouco a mais de fósforo e potássio para o solo, que é essa parte aqui, ó. Então, quando o solo tem baixa fertilidade, eu preciso adubar para a planta e para o solo. Melhorou um pouco a fertilidade, mas ainda está baixo, eu continuo adubando para a planta e para o solo. Melhorou a fertilidade para a planta, um pouquinho para o solo. Teor alto de nutriente, de fósforo e potássio, eu só adubo para a planta agora. E teor muito alto, eu adubo para a planta, menos eu vou consumir um pouco dessa reserva. Então, eu vou adubar menos do que a minha lavoura vai exportar via grãos. Por quê? Eu vou consumir um pouco dessa reserva. Eu quero fazer esse solo voltar para o teor médio aqui no caso, que eu acho que é a nossa meta, tá? Então, quando está baixo a fertilidade, eu tenho que adubar mais. Quando está alta a fertilidade, eu tenho que adubar menos, tá? Então, esse é o princípio da adubação. Quando passa do nível crítico, qual que é o nível crítico? É a classe superior do nível médio, tá? Então, nível crítico de fósforo em torno de 30 ppm, nível crítico de potássio em torno de 2,5 a 3 milimol de potássio. Daqui para frente, eu vou adubar simplesmente com a exportação de nutrientes via grãos. Daqui para trás, eu tenho que colocar um pouco a mais. Então, esse é o princípio da adubação com fósforo e potássio. Por isso que as tabelas sempre vão trazer produtividade esperada, teor de fósforo e teor de potássio na análise de solo e a indicação da adubação com fósforo e potássio. Quando o solo está pobre, as doses são maiores. Quando o solo está rico, as doses são menores. E pensando nisso, pessoal, eu com o Carlos Nascimento, preparamos, né? Nós sentamos e revisamos dados de exportação de nutrientes em soja, em milho, por novos híbridos de milho, e fizemos essa tabela aqui, ó, recomendação de adubação com fósforo e potássio, primeiro para milho safra e depois eu vou apresentar para milho segunda safra, tá? Então, para milho safra, essa aqui é por resina. Depois eu vou apresentar uma próxima por Melich, tá? Eu prefiro interpretar fósforo por resina do que por Melich. Por quê? Porque por resina é mais fácil, tá? Não varia em função da argila do solo. O Melich varia em função da argila do solo. Então, vamos falar primeiro de adubação para milho safra por resina. O objetivo aqui, pessoal, é correção do solo mais exportação. Por quê? O milho safra é a cultura principal naquele ano. Eu não vou plantar soja antes dele, então é a minha cultura principal. Eu vou adubar para o meu milho verão, milho safra, e um pouco a mais para corrigir o meu solo se ele estiver pobre, tá? Então vamos lá. Produtividade esperada, menor que 6, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12 e 12 toneladas por hectare milho verão. P-resina, 0 a 7, 7 a 15, 15 a 40, maior que 40, e potássio, baixo, muito baixo, baixo, médio e alto, tá? E aqui estão as doses de fósforo em quilo por hectare e as doses de potássio. Então, o que a gente pega? Vamos pegar um milho verão aqui de 10 a 12 toneladas por hectare. Vai variar aí de 50 a 110 quilos de P2O5 por hectare e vai variar aí de 60 a 100 quilos por hectare de K2O, dependendo do teor de potássio e teor de fósforo na minha análise de solo, tá bom? Então, pessoal, quando eu pego um solo com alta fertilidade, é comum a gente ver isso em áreas de soja e milho, né? Está muito alto o meu fósforo, a adubação aqui está bem baixa. Por quê? Nós estamos querendo trazer esse solo de volta para um teor médio. Não queremos deixar esse solo sempre aumentando teor de fósforo. Tem lavouras hoje de soja e milho que a gente vai estar com 60, 80, 90, 100.
Já vi lavoura com 120 ppm de fósforo. Exagero, está sendo super dimensionada a adubação com fósforo, tanto para soja quanto para milho. Então a gente tem segurado um pouco o fósforo nessas condições. E o potássio aí de 60 a 100 kg por hectare. Então, pessoal, isso aqui é uma sugestão nossa, tá? Isso aqui é autoria nossa de recomendação de fósforo e potássio para milho verão. Ah, mas, professor, tem só essa? Não, você pode pegar o boletim regional aí da sua adubação. Nem vou apresentar boletim é básico, né? Ah, professor, estou aqui no Paraná. Você pode pegar o boletim lá do Paraná. Estou aqui em Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Pega o boletim Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Está aqui em São Paulo. Pega o boletim 100 novo, o boletim 100 novo que saiu agora, inclusive, saiu em setembro de 2022, né? Professor, estou aqui no Cerrado. Vou pegar o boletim do Cerrado, só que ele está um pouco desatualizado, 2004. Então, eu deixo aqui essa sugestão para vocês, mas vocês podem comparar ela, confrontar ela com a recomendação do boletim da região onde vocês estão atuando aí. Ou pegar, por exemplo, as recomendações da Fundação MS, da Fundação Mato Grosso, que eles também trazem lá nos boletins de pesquisa dele, recomendações de adubação. Então, é uma sugestão que eu deixo para vocês. Se for por Melish, está aqui, ó. Mesma coisa, por Melish. Eu tenho que interpretar Melish por teor de argila, tá? Aí eu vejo qual que é o teor que minha análise de solo está e aqui a indicação de dose de fósforo por Melish. Para potássio, pode usar a da tabela anterior, porque para potássio não tem muita diferença, tá? Independente do extrator, para potássio os resultados são muito semelhantes. O que varia mesmo é para fósforo, tá? E eu tenho que interpretar separado por resina e por Melish, porque o princípio de extração de fósforo é diferente da resina e é diferente para o Melish. Tá bom? Então aqui estão as doses de fósforo para o método do Melish. E safrinha, pessoal? Safrinha, segunda safra, né, por resina. O objetivo que agora não é mais correção e exportação. O objetivo agora é exportação. Por que para o milho safrinha, professor, o objetivo é exportação e não tem correção? Porque a correção eu já considerei lá na soja. Na soja nós temos uma tabela igualzinha essa aqui, tá? Que nós fizemos correção do solo mais exportação. Então, eu não vou fazer correção do solo duas vezes no mesmo ano, para a soja e para o milho. Eu vou fazer para a soja e para o milho, eu vou colocar somente a quantidade de fósforo e potássio que vai ser exportado via grãos. Então, 0,7, 7 a 15, 15 a 40, maior que 40, o teor de P, produtividade esperada e aqui as doses. Então, são menores do que para o milho verão, por conta disso, tá? Que ele é cultivado após a soja, o milho safrinha. E aqui as quantidades de potássio. Então, potássio muito parecido, na verdade, né, com as doses aqui de fósforo, tá bom? Então, aqui adubação para com milho safrinha, com fósforo e potássio. E aqui, segundo Melish, né, adubação para milho segunda safra. Analisa aqui, interpreta o teor de Melish. Depois, eu vou ver aqui embaixo a quantidade de fósforo que vai ser aplicada, tá bom? Então, pessoal, para fósforo e potássio não tem muito segredo. Olhar a tabela, interpretar a análise de solo, que vê quanto está a análise de solo, e pegar e recomendar uma quantidade de fósforo e de potássio. Mas, como eu disse, fósforo, potássio e nitrogênio o agricultor já faz, né? Vamos falar, então, um pouco de outros nutrientes, tá? Que tem chamado a atenção aí e temos que fazer também. Quando o teor de zinco na análise de solo e o teor de boro for muito baixo ou baixo, aplicar também aí 2 kg de zinco, pode ser no plantio, no adubo de semeadura, isso daí, e entre 1 a 2 kg por hectare de boro, normalmente usando aí uma ulexita aplicado a lanço em área total, por exemplo, antes do milho, ou eu posso fazer uma dose maior já antes da soja. Então, zinco e boro, nutrientes importantes para eu aplicar via solo aqui. E enxofre, caso o agricultor não tenha realizado gesso, né, gessagem na área, e o solo esteja com teor de enxofre menor que 10 mg por decímetro cúbico na camada 0 a 20, menor que 10 ppm na camada 0 a 20, eu tenho que aplicar aí de 20, 30 até 40 quilos por hectare de enxofre no meu milho, que ele vai responder a esse enxofre, tá bom? Pessoal, olha essa foto que interessante. Eu gosto muito dessa foto aqui, porque ela é muito prática, né, muito visual. E o que é essa foto aqui? É o efeito residual do enxofre elementar aplicado na soja sobre o milho. Isso aqui é uma lavoura de milho em Sapezal, Mato Grosso, tá? Efeito residual do enxofre elementar na soja sobre o milho. O que o agricultor fez? Ele aplicou enxofre elementar. Como vocês sabem, o enxofre elementar é o S0. A planta não consegue absorver enxofre na forma elementar. Esse enxofre precisa ser oxidado, transformado em sulfato por micro-organismos do solo para que se torne disponível para a planta. Isso leva um tempo, tá? 30, 40 dias aí pelo menos para esse enxofre elementar ser oxidado a sulfato, que é a forma como a planta absorve ele.
O agricultor aplicou antes da soja, enxofre elementar. Só que ficou um canto da lavoura aqui, ó, um canto, né, um bico aqui, ó, que não aplicou enxofre elementar, acabou o produto, tá? E ele colheu a soja dele em toda a área, não observou muita diferença, foi lá e plantou o milho. A hora que ele foi colher o milho, ele viu essa diferença aqui, ó, tá? Aquele bico que não tinha recebido enxofre elementar, o milho está mais amarelo, e a parte que recebeu enxofre elementar, o milho está mais verde, tá? Claro que tem umas faixas aqui também de falta de nitrogênio aqui, tá? Vamos esquecer essa parte aí, mas a lavoura aqui da parte esquerda, ela está mais verde, melhor nutrida com enxofre do que a lavoura da parte direita, mostrando 2 pontos. Que o enxofre elementar é um tipo de fertilizante que ele deixa um residual, tá, para a cultura seguinte, e segundo, o enxofre elementar funciona, né? Funciona sim, é um fertilizante, o pastilhado, isso aqui nós estamos falando daquele produto pastilhado, né? Que tem um enxofre elementar, 90% de enxofre, mais 10% de bentonita, tá? Então, um produto que o uso tem crescido muito, normalmente em regiões onde o gesso agrícola chega muito caro. Por exemplo, Mato Grosso. Esse aqui é um exemplo típico do Mato Grosso. É uma região que usa muito enxofre elementar, porque lá o gesso agrícola, como fonte de enxofre, chega muito caro, tá? Então, é um produto que a gente tem gostado dos resultados dele no campo, tá? Sendo muito utilizado aí na região mais centro-oeste e norte do Brasil. Aqui na nossa região sudeste, o gesso está aqui perto, né? Então fica mais barato eu aplicar gesso muitas vezes do que enxofre elementar. Aí o agricultor pode escolher, tá bom? Então enxofre é um nutriente importante aí para o milho, tá? Olha só que interessante, ó. Lavoura da esquerda foi adubado com NPK, produziu 144 sacas por hectare, milho verão, tá? NPK mais enxofre, 192 sacas por hectare. Olha a diferença, tá? Por que esse milho da direita aqui, ele está mais verde, tá? Porque o enxofre é um nutriente que ele está muito ligado ao ciclo do nitrogênio, tá? São 2 nutrientes que andam juntos, caminham juntos. E o enxofre, ele é componente de aminoácidos na planta. Então, uma planta melhor nutrida com enxofre consegue formar mais aminoácidos, proteínas, por isso que ele está mais verde aqui. Por isso que essa planta está mais verde. Conseguiu também assimilar melhor o nitrogênio que foi aplicado. O nitrogênio objetivo também é formar proteína, né? Então, uma planta melhor nutrida em enxofre consegue assimilar também melhor nitrogênio. Outro motivo para ela estar mais verde. Olha a resposta em produtividade que deu, de 144 para 192 sacas por hectare. Então, a gente tem que se preocupar com o enxofre na adubação do milho. Seja milho verão, seja milho segunda safra. Olha a análise de solo feita antes da soja. A teor de enxofre está baixo. Pode aplicar enxofre tanto na soja quanto no milho. Ou fazer uma adubação mais caprichada antes da soja que deixe um residual para a lavoura do milho também, tá bom? Então vamos nos preocupar com enxofre. Aqui é um exemplo, pessoal, de 2 fazendas que estão dando muita importância para adubação com enxofre no milho. Tanto é que eles estão fazendo adubação na soja e no milho com enxofre. Por que eles fazem isso? Porque são fazendas que estão buscando a produtividade de 140, 150, 160 sacas por hectare de milho segunda safra. Então, aduba soja com enxofre, aduba milho com enxofre. A maioria dos agricultores não fazem isso. Eles normalmente colocam, se o solo está deficiente em enxofre, menos de 10 ppm de enxofre na camada 0 a 20, aduba a soja. Antes da soja, faz uma adubação com gesso, enxofre elementar, e depois planta o milho e não aduba o milho com enxofre. Mas agricultores que estão buscando realmente altas produtividades de milho safrinha, estão se preocupando com enxofre também no milho safrinha. Então vamos lá, dar 2 exemplos de fazendas que estão fazendo isso. A primeira, na região de Uberlândia, Minas Gerais, uma região de altitude, acima de 900 metros de altitude. Eles fazem adubação na soja com 500, 800 quilos por hectare de gesso como fonte de enxofre. Então eles em taxa variável, por isso que é de 500 a 800, tá? Quando o solo está mais pobre em enxofre, menos que 5 ppm de enxofre, 800 kg por hectare de gesso. De 5 a 7,5 ppm de enxofre, eles aplicam uns 600 kg por hectare de gesso. De 7,5 a 10, 500 kg por hectare de gesso, maior que 10, 0. Então é em taxa variável a adubação com gesso. Isso na soja. Colhi a soja, vou plantar o milho. O que eles têm feito? 300 a 350 kg por hectare de um formulado, 5, 20, 25 em pré-plantio, não é no suco de semeadura. Essa fazenda já adota adubação em pré-plantio em superfície, porque já anos de cultivo, fertilidade já está alta nessa lavoura, então já faz adubação a lanço, tá? Não incorporada. E depois, na primeira cobertura, 200 kg por hectare de sulfato de amônio, 2100 mais 24% de enxofre, e mais
Isso na primeira cobertura, tá? E na segunda cobertura, 200 kg por hectare de ureia, tá? Na segunda cobertura. Então, isso totaliza aí uma adubação de milho safrinha com 0,8 kg de nitrogênio por saca, mais 45 kg por hectare de enxofre. Essa é uma fazenda que colhe aí acima de 140, média de 140 sacas por hectare de milho, segunda safra. E outra fazenda, na região de Tupaciguara, tá? Outra fazenda, outro grupo. O que ele faz? Uma estratégia um pouco diferente da primeira. Na soja, antes da soja, aplica 300 kg por hectare de gesso em toda a fazenda, como fonte de enxofre. O gesso tem 15% de S, de enxofre, então 300 kg por hectare dá 45 kg por hectare de enxofre para a soja. Eles fazem isso de cabo a rabo, né? Em toda a fazenda, 300 kg por hectare de gesso. E no milho, eles fazem 50 kg de enxofre elementar antes do plantio do milho, fornecendo aí 45 kg por hectare de S, tá? Eu até falei para eles, eu sugeri, porque eles não fazem ao contrário, né? Aplicam o enxofre elementar antes da soja e o gesso antes do milho. Faria mais sentido, porque o enxofre elementar demora mais para liberar esse enxofre para a cultura. Mas eles falaram assim, não, professor, daí operacionalmente me complica. Eu aplicar o gesso antes do milho me complica. Eu prefiro fazer assim. E eles fazem assim e colhem muito bem também. Então, um exemplo de duas fazendas que estão obtendo altas produtividades de milho safrinha e o manejo aí de enxofre nas duas culturas, tá bom? Só para dar importância aí do enxofre. E aí, pessoal, agora a gente entra no nitrogênio. Falamos de fósforo, potássio, enxofre e agora nós vamos entrar no nitrogênio, tá? Manejo da adubação nitrogenada no milho, tá? O nitrogênio, vocês viram lá que é o fator número 2, né? Primeiro é clima, segundo é nitrogênio. Então, nitrogênio, o agricultor não pode errar. Não pode errar, o produtor de milho não pode errar, senão a produtividade dele limita a produtividade dele. Então, nós vamos falar aqui um pouco de dose de nitrogênio, época de aplicação e fontes de nitrogênio que o agricultor deve levar em conta. Aqui é um experimento da Pioneer, 0 de N, queima de bacheiro, né? Milho pouco produtivo aqui, 45 kg de N, 90 kg de N já melhora um pouco, 135 kg de N melhorou um pouco, mas ainda tem folha queimada aí, né? Queima de bacheiro. E 180 kg por hectare o milho já está bem melhor, mostrando aí que o milho é uma cultura aí altamente responsiva a nitrogênio. Isso é milho safra, milho verão. Isso aqui também, ó, também é da Pioneer, mostrando aí o tamanho das espigas, né? 0 de N, 45 de N, 90 de N, 135 e 180. Então, mostrando aqui na prática, né? Uma curva quadrática, né? A resposta a nitrogênio vai aumentando até que chega num momento, um determinado momento, que ela chega naquele platô, não aumenta mais, e aí pode até cair, tá? A resposta N. Então, mostrando aí visualmente, né, a resposta do milho ao nitrogênio, né? Isso aqui é da nossa equipe, ó. Isso aqui agora é milho segunda safra. Agora, pessoal, milho verão, a gente já tem vários trabalhos feitos com curva de resposta milho verão a nitrogênio. Isso aqui é milho safrinha. Então, agora estamos estudando a resposta do milho segunda safra ao nitrogênio. 0, 65, 130 e 195 quilos por hectare de nitrogênio. Está mostrando aí uma resposta também consistente do milho safrinha numa região boa de chuva, que é Uberlândia, tá? Bem, como que eu defino dose de N, pessoal? Tem várias estratégias que vocês podem usar para ajudar o agricultor a definir dose de N na lavoura dele, tá? Basicamente, existem os boletins de adubação. Você pode ir lá pegar o boletim da sua região, cultura anterior, soja, milho, ele vai olhar lá, produtividade esperada, aplica tanto de nitrogênio. Então, tem os boletins. Alguns estão atualizados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, boletim 100 estão atualizados e alguns estão desatualizados. O de Minas Gerais está desatualizado e o do Cerrado também está desatualizado. Então, mas vocês podem lançar mão do boletim. Segundo, eu posso fazer conta, eu posso ter minha planilha Excel, que eu calculo por extração e exportação. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês de extração e exportação. E terceiro, eu posso me basear em estudos da minha região, feito por produtores, por estações de pesquisa, por fundações, né? Fundação MS, Fundação Mato Grosso, Fundação ABC, Fundação Chapadão, várias fundações, que fizeram estudos de curva de resposta. E eu vou dar aqui dois exemplos. Estudos de curva de resposta que deram origem, e com esses estudos de curva de resposta, eu consigo calcular a dose econômica de N. Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro método de definir dose de N por dose econômica de N e o segundo por extração ou exportação, tá bom? Então, vamos lá. Resposta do milho safra ao N. Aqui nós temos um experimento de milho, lá em Uberlândia, nessa fazenda aqui, que são parceiros nossos, lá os colegas da Agrobelts, eles têm uma estação experimental.
E por muitos anos nós fizemos estudos de curva de resposta a nitrogênio no milho safra. Lá era uma região tradicional de milho verão. Então nessa época, 2013, 14, 15, 16, nós estudávamos curva de resposta no milho verão. E aqui é um exemplo de uma curva de resposta, ó, saindo de 0 até 300 kg por hectare, indo aí de 169 sacas por hectare até 212 sacas por hectare, né, de produtividade. Então, olha como o milho responde, né? O milho verão responde ao nitrogênio. E com essa curva de resposta, eu consigo calcular a dose econômica de N, que ela está mostrada aqui, ó, tem a verde aqui, ó, 207 kg por hectare, e em vermelho 182. Por que variou a dose econômica aqui, pessoal? Porque o preço do milho e o preço do nitrogênio variaram, tá? Então, por exemplo, essa dose em vermelho aqui, em verde, é quando a gente considera um milho a R$40 por saca e uma ureia a R$2.000 a tonelada, tá? Eu consigo calcular aqui, eu derivo essa equação e igualo ela à relação de preço entre preço do quilo de nitrogênio, no caso aqui o quilo de nitrogênio da ureia, dividido pelo preço da saca de milho. A ureia está R$2.000 a tonelada, dividido por 450 pontos de N, quilos de N que tem uma tonelada, vai dar um valor lá, X. X dividido pelo preço do milho, R$40, R$45, R$50, aí você iguala isso e deriva essa equação, faz um cálculo ali e você chega na dose econômica, que era de 207 quilos por hectare de N nesse cenário de preço e 182 quilos por hectare nesse cenário de preço, tá bom? Então, na pandemia, quando o preço dos adubos aumentaram muito, o agricultor ficou desesperado. O que eu faço? Adubo ou não adubo? Mas com o nitrogênio no milho, ele teve que continuar adubando. Porque mesmo a ureia chegando a R$4.500 a tonelada, o milho também subiu. Chegou a R$80, R$90 a saca, né? Então a dose econômica de N não era de 207, mas era de 182. Então olha que importante eu conhecer, né, a resposta do milho ao nitrogênio, que mesmo na pandemia, quando o adubo dobrou de preço, quase triplicou de preço, o agricultor teve que continuar adubando o milho com nitrogênio, porque ele sabia do impacto disso na produtividade. Entenderam como calcula a dose econômica, tá? Então, milho safra, uma alta resposta, calculei dose econômica. Daqui a pouco eu vou mostrar uma planilha de dose econômica. Quando a gente faz esse mesmo tipo de experimento para milho segunda safra, a resposta ela é bem diferente, tá? Ela não é mais quadrática, não é mais linear. A gente chama isso aqui de linear platô, tá? Ela foi linear até certo momento e depois virou um platô. Parou de aumentar a produtividade. Isso em Uberlândia, uma região mais alta, de tetos produtivos de milho safrinha maior. Aqui a dose de maior produtividade foi 76 quilos por hectare de N, para uma produtividade um pouco maior de 6.000 quilos por hectare. E um experimento em Pedro Afonso, uma região mais baixa, mais quente, seca, de potencial mais baixo, né? Respondeu até 60 quilos de N, depois não respondeu mais. Então o milho segunda safra, ele realmente mostra uma menor resposta ao nitrogênio do que o milho verão. Bem, com base nisso, pessoal, nós fizemos, né, nós e o aluno nosso, o Gustavo Bortolazzi, fez o TCC dele aqui no nosso grupo, ele fez uma revisão de literatura de milho, resposta de milho safra a nitrogênio, tá? E milho segunda safra a nitrogênio. Então, tem uma nuvem de pontos aqui, vários experimentos da literatura, ó, 148 publicações, 408 experimentos para milho safra, e 130 experimentos para a segunda safra. Claro que tem menos para a segunda safra, né? Agora que nós estamos estudando mais, mas mostra uma resposta aqui quadrática, né? Se eu pegar a média disso aqui, ó, vai dar uma resposta de nitrogênio aqui e vai dar uma resposta de nitrogênio aqui. Com base nessa curva, nós calculamos essa tabela aqui, ó, tá? Que mostra a dose econômica de nitrogênio para milho safra, tá? Na média de todos esses trabalhos, a produtividade média foi de 160 sacas por hectare, então nós conseguimos montar essa tabela aqui, ó, no Excel, que mostra o preço do milho, variando aí de 25 a 100 reais por saca, hoje na faixa de 40 a 50 reais por saca, tá? E o preço da ureia, eu me baseei na ureia aqui, mas poderia ter me baseado no nitrato de amônio, sem problema nenhum. Me baseei na ureia de 2.000 a 5.000 e poucos reais a tonelada, hoje está na faixa de 2.500 a 3.000 reais a tonelada. Então, se eu pegar aqui a dose econômica de N do milho verão nesse intervalo, vai dar aí de 150, 140, 160 quilos por hectare de N, tá? Para esse nível de produtividade de 160 sacas por hectare. Então, vai dar na média mais ou menos 1 quilo de N por saca
para essa variação de preços de milho e de ureia, tá bom? Então isso aqui, pessoal, é para dar uma ideia para o agricultor. Ó, meu milho está nesse preço, a minha ureia está nesse preço. Qual que é uma dose econômica para eu adubar na minha lavoura? Está nesse intervalo aqui, tá? Isso é para milho safra. E milho segunda safra, que a resposta é um pouco menor, também temos uma tabela. Então de 40 a 50 reais por saca, ureia de 2.500 a 3.000. Quanto que vai estar aqui? Média de 90 a 100 quilos por hectare de N, tá? Então bem menor que o milho verão, que era de 140 a 160. Então aqui está de 90 a 100 para uma produtividade de 110 sacas por hectare. Ou seja, se eu fizer a conta em mais ou menos 0,8 a 0,9 quilos de nitrogênio por saca. Então, para esse intervalo de preço, para milho verão deu em torno de 1 quilo por saca, e aqui para milho segunda safra está dando em torno de 0,8 a 0,9 quilos por saca de produtividade. Então, pessoal, esse é o primeiro cálculo que nós vamos fazer aqui na aula, nessa aula para dose de nitrogênio, é o cálculo de dose econômica, que é baseado em curvas de resposta a nitrogênio. Se você tem curvas de resposta a nitrogênio aí para a sua região, tá? Você pode calcular isso. Aí você pode fazer sua própria planilha dessa de dose econômica de nitrogênio. Eu só estou dando uma ideia aqui de uma mais global, feita com experimentos de todo o Brasil, tá? E no próximo bloco de aula aí nós vamos falar de um outro critério de cálculo de adubação nitrogenada, que é o cálculo por balanço, ou de extração e exportação de nitrogênio. É uma segunda metodologia de recomendação de dose de nitrogênio, tá bom? Nos vemos no próximo bloco.